Gênesis capítulo 4, verso 1 em diante, diz o seguinte: palavra de Deus: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Eva concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se sobremaneira Caim e descaiu o seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que descaiu o seu semblante? Por que andas irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se porventura procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Oremos ao nosso Deus. Deus amado, Deus querido, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado esse tempo tão precioso na tua presença, para exaltarmos o teu nome e também sermos ministrados ao nosso coração por meio da tua palavra, que é viva e eficaz. Os nossos corações estão preparados para ouvir o Senhor, que o teu Santo Espírito, que conhece a necessidade de cada coração, possa falar conosco por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós sempre observamos as pessoas sempre procurando um propósito da vida, um propósito da sua própria existência. Esse é o grande dilema da humanidade: procurar o propósito da sua própria vida. Mas a primeira pergunta do Catecismo do Westminster já responde a essa inquietação humana. E a primeira pergunta do Catecismo é: qual o propósito pelo qual Deus criou o ser humano? E a resposta é: Deus criou o ser humano para a glória de Deus e para que o homem pudesse alegrar em Deus para sempre. O homem foi criado para a glória de Deus e para alegrar-se em Deus em todo o tempo. Esse é o propósito da existência humana. Com isso significa que a nossa vida só tem sentido quando nós estamos conectados a Deus. A nossa adoração a Deus, glorificar a Deus, essa é a razão da nossa vida. Exaltar a Deus em todo o tempo, com todas as coisas, em todas as nossas atividades. Esse é o nosso objetivo: exaltar a Deus, adorar a Deus. Essa é a razão da nossa existência no mundo. Deus nos criou para a glória dele. E a nossa vida, o nosso respirar, as nossas atitudes, as nossas ações precisam adorar a Deus o tempo todo, porque essa é a razão da nossa existência. Mas chega no capítulo 3 de Gênesis, nós temos a queda do ser humano. E a queda então corrompeu a nossa adoração. O coração do homem passou a ser seduzido por outros deuses estranhos. E o pecado então corrompeu as intenções, as motivações e também a nossa relação com Deus. Mas por isso, devemos sempre sondar o nosso coração, para vermos se nós estamos adorando a Deus de forma correta ou não. Porque essa é a razão da nossa existência no mundo. Devemos sempre sondar o nosso coração e perguntar: Deus tem se agradado da minha adoração, do meu culto que eu tenho prestado a Deus? Porque a minha existência só tem sentido quando eu entendo que eu vivo para a glória de Deus, para glorificar a Deus e adorar a Deus. E o texto que nós lemos aqui, amado, capítulo 4, que é a história de Abel e Caim, é uma história muito conhecida. E quando as pessoas olham para essa história, sempre lembram do primeiro homicídio que houve no mundo. Caim matou Abel. Um irmão matou o outro irmão. Uma grande tragédia. Mas essa história do capítulo 4 mostra também sobre a nossa adoração. Porque o texto mostra um contraste entre a adoração de Caim e a adoração de Abel. E é um texto para a gente refletir que tipo de adorador nós temos sido. Temos adorado a Deus da forma como Caim tem adorado? Ou nós temos adorado a Deus como Abel tem adorado a Deus? Como nós temos adorado a Deus? Esse texto vai nos fazer refletir,
para você mesmo fazer uma análise, como tem sido a sua adoração, o seu louvor para com Deus, o seu culto. Um culto aceitável ou não aceitável? Se o seu culto sobe com um aroma suave ao trono de Deus, ou Deus tem desprezado o seu culto? Esse texto nos leva a essa reflexão. Amados, qual adoração que Deus agrada? A adoração que Deus agrada, primeiramente, ela nasce da vida comum. Da vida comum. O texto mostra que Caim e Abel não são apresentados aqui como sacerdotes instituídos, mas como adoradores. Eles eram trabalhadores comuns e cada um tinha a sua profissão. Um era lavrador, um homem do campo, e o outro era pastor de ovelhas. E assim o texto ensina que o culto nasce da existência ordinária da vida, do nosso dia a dia. Nós adoramos a Deus com aquilo que nós somos, o que temos. Cada um adora a Deus com aquilo que tem. Ou seja, a oferta é fruto daquilo que cada um é e faz diante de Deus. Então nós temos duas pessoas que estão oferecendo a Deus o fruto do seu trabalho diante de Deus, mostrando que a adoração, ela nasce da vida comum. O culto não é uma ruptura com a vida, mas é a consagração da vida e oferecendo a Deus aquilo que eu tenho. Mas a pergunta que fazemos é como nós temos oferecido aquilo que temos. Porque os dois ofereceram algo do seu trabalho, do seu penoso trabalho, mas uma oferta Deus aceitou, a outra Deus não aceitou. Por isso que é importante analisar por que Deus não aceitou a oferta de Caim e sim a oferta de Abel. Porque a adoração de Caim não foi agradável a Deus, enquanto a adoração de Abel foi agradável a Deus. Os dois irmãos trouxeram ofertas ao Senhor, fruto do trabalho deles. E a oferta deles era um reconhecimento da bênção divina sobre todas as atividades. Eram atividades distintas. Cada um tinha a sua profissão, um é lavrador, o outro é pastor de ovelhas. E eles estão trazendo o fruto do seu trabalho, reconhecendo que a oferta é bênção de Deus. Se Deus não tivesse abençoado, eles não teriam como ofertar. Ou seja, o fruto do nosso trabalho é sempre bênção de Deus. E Davi entendeu muito bem isso. Davi vai em Crônicas 29, 14, ele diz: Senhor, tudo que eu sou e tudo que temos ofertado ao Senhor, vem do Senhor, porque tudo que nós te damos já vem de ti, vem das tuas mãos. Então a oferta que nós depositamos no altar já vem de Deus, é bênção de Deus, diz Davi. É Deus que te deu emprego para você dizimar. É Deus que deu saúde para você trabalhar. Então quando você dizima, quando você oferta, é uma expressão de gratidão e reconhecimento de que tudo vem das mãos de Deus, como diz Davi em Crônicas. Amados, lá em Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Tudo é de Deus. Ageu 2, 8 vezes diz: a prata é minha, diz o Senhor, o ouro todo do mundo é meu, diz o Senhor dos Exércitos. É tudo de Deus, nós não temos nada. E Deuteronômio 8, 17, que é um texto mais confrontador ainda, diz: não digas no teu coração, com minha força e com meu poder e com meu braço eu adquiri as riquezas que eu tenho. Nunca diga isso no seu coração, porque é o Senhor teu Deus que te dá a força para você trabalhar e adquirir riquezas. Deuteronômio 8, 17 e 18. Nunca diga no teu coração: eu consegui esses bens, eu adquiri isso. Não, foi o Senhor que deu a força, e por isso nós dizimamos, por isso nós ofertamos. E quando você não dizima, não oferta, é uma expressão de ingratidão. Quem não oferta, quem não dizima, está dizendo que tudo que ele tem é da sua própria força, que não precisa ofertar, não precisa reconhecer a bênção de Deus. Mas quando você é um dizimista fiel, quando você oferta, você está dizendo: Deus, eu não teria como eu ter esse salário se eu não tivesse dado saúde para levantar de manhã para trabalhar. Deus, eu só tenho esse salário para ofertar porque o Senhor me deu um trabalho. Tem tanta gente sem trabalho, o Senhor me deu. Muita gente sem saúde, o Senhor me deu saúde para trabalhar. Então eu chego e oferto ao Senhor.
como expressão de gratidão e reconhecimento que eu não teria aquilo se não fosse a bênção de Deus, porque tudo vem de Deus. Amados, isso quer mostrar para a gente que a oferta e o dízimo é uma expressão de gratidão. Você oferta e dizima não para Deus te abençoar, mas porque Deus já te abençoou. Isso é muito importante você entender. Você está demonstrando uma gratidão. Cada oferta, cada dízimo depositado aqui é uma expressão de gratidão e dizer: Deus, eu não sou nada sem o Senhor, tudo vem do Senhor, o emprego vem do Senhor, a saúde vem do Senhor, tudo vem do Senhor. É gratidão, esse reconhecimento é importante, porque tudo vem de Deus. O que nós somos então? Mordomos. Você é um mordomo. Mordomo é administrador. Deus é o Senhor de tudo que temos. Nós somos mordomos e temos que prestar conta do dinheiro que nós temos, do salário que nós ganhamos, dos bens que adquirimos, porque somos mordomos, administradores. Deus é o Senhor de tudo que temos. E por isso que a Bíblia fala muito em Provérbios sobre a sabedoria que devemos ter em administrar os nossos bens. Porque somos mordomos, não pertence a nós, tudo pertence a Deus. E Deus nos dá para que possamos usar bem isso, usar bem o salário que adquirimos, os bens que adquirimos, para que possamos honrar a Deus e ser bênção no reino de Deus, na vida de pessoas, com aquilo que Deus depositou e confiou em mim, como mordomo, administrador. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com os bens e com as primícias da sua renda. Você está honrando a Deus quando você dizima, quando você oferta. Você está sendo grato a Deus e dizendo: Deus, tudo vem de ti. E aqui está um reconhecimento disso, um lembrete. O dízimo, a 10ª parte, é um lembrete para mim mesmo de que tudo vem de Deus. A oferta é um lembrete de que tudo vem de Deus e tudo pertence a Ele. O segundo ponto que a gente observa, amados, o que é um culto, uma adoração que agrada a Deus? Primeiro aspecto, o culto que agrada a Deus é aquele culto que vem da vida comum, do fruto do seu trabalho, você oferece a Deus. Agora, a segunda coisa que a gente aprende, que o culto que agrada a Deus, a adoração que agrada a Deus, ela é determinada pelo coração. Porque o altar da adoração é o coração. Ali está a chave. O coração, ou seja, a motivação com que você oferta. Ou seja, não basta apenas ofertar, mas observar a motivação do coração com que eu oferto. Com que motivação eu dizimo? Com que motivação eu entrego o dízimo? Com que motivação eu entrego minhas ofertas? A motivação do coração, porque o altar da adoração é o coração. Porque Deus observa o nosso coração quando nós ofertamos e dizimamos. O texto diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Os dois trouxeram as ofertas, fruto do seu trabalho. Eles trabalharam aquele mês inteiro e trouxeram as suas ofertas como expressão de gratidão. Agora Deus vai olhar o que? O coração de cada um deles. E a gente percebe que os dois adoradores trouxeram ofertas, mas apenas a oferta de um foi aceita por Deus, por causa da motivação do coração. O contraste não está no tipo de oferta que cada um apresenta diante de Deus, mas na disposição interior do coração deles. Deus aceitou a oferta de Abel por causa do coração de Abel. Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do coração ruim de Caim. O coração é determinante, ou seja, a oração e tudo que nós oferecemos para Deus, as nossas ofertas, todos os atos litúrgicos, depende do nosso coração, a aceitabilidade. O texto só diz o seguinte sobre Caim: Caim traz alguns dos frutos. Agora, quando o autor vai descrever a seriedade com que Abel traz sua oferta, ele diz que Abel trouxe das primícias e trouxe a gordura. O contraste está mostrando exatamente que a oferta de Abel é a primeira. A primícia é a primeira parte, a parte mais importante.
é o crédito que Abel está dando para Deus. Ou seja, Abel recebe o salário e diz: está aqui a 10ª parte para Deus, a primeira parte, depois eu vou pagar minhas contas. Isso é importante, amados, porque se você receber o seu salário e pagar as contas, ou se sobrar, eu vou ofertar, dizimar, não vai sobrar. E Deus não está sem prioridade, é a primícia. Esse princípio que eu levei desde quando eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade ali, vendendo picolé na rua, eu dizimava, eu sempre aprendi isso, é a primícia, recebi o salário, a dessa parte era pouco, mas era oferta, depois eu vi o que eu vou gastar com o resto. É primícia, é prioridade. Porque a primeira parte, né, igual quando faz aniversário, a pessoa, o primeiro bolo vai para quem, né? O primeiro pedaço. Aí você tem aquele suspense, quem é a pessoa mais importante da vida do aniversariante? A primeira parte do bolo, o primeiro pedaço vai para quem? É aquela expectativa. É para a mãe. O pai se perde, né? Mas, tudo bem. Mas isso acontece. A pessoa mais importante para Deus, amados, é a primeira parte do bolo. Porque não teria bolo se não tivesse Deus. Não teria emprego, não teria salário, não teria força para trabalhar, não teria saúde para trabalhar, não levantaria da cama se não fosse Deus. Então a primeira parte do bolo é de Deus. Honrar a Deus, honre a Deus com as premissas da sua renda. A Bíblia está dizendo: deixa Deus para o último. Paga as suas contas, paga a luz, a água, o cartão de crédito. Não, é a primeira parte, a primícia. E isso tem sido tão bem na minha vida, porque quando você pega a primícia e entrega para Deus, e você pega os outros 90% e diz: meu Deus, parece que não vai dar, esse 90% não vai dar para pagar minhas contas, mas Deus multiplica esses 90% de forma tão grandiosa, e você diz: meu, como é que eu consegui pagar as contas? Porque você honrou Deus primeiro, e Deus prospera o resto, porque você está honrando a Deus, é primícia. É isso que Abel fez e Caim não fez. Caim apenas pegou lá de qualquer jeito e disse: vou ofertar, porque tem que ofertar, então vou ofertar. Não é bem assim, não. Já Abel dizia: eu vou pegar a primeira parte, e pegar o melhor, a parte gorda, a gordura, para fazer um sacrifício para Deus, e um aroma suave para subir ao altar do Senhor. Ele foi criterioso na sua oferta. E quando Caim pegou de qualquer jeito alguns dos frutos lá, escolheu de qualquer jeito e trouxe, o texto diz: Abel não. Abel foi a primícia, a primeira parte. A melhor parte é para Deus. O melhor é para Deus, o primeiro é para Deus, porque eu não existo sem Deus, eu não sou sem Deus, eu não vivo sem Deus, Deus é tudo para mim. Olha o que Hebreus 11 diz sobre a oferta de Abel. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus a oferta mais excelente do que Caim. Pela fé, havia fé no coração de Abel, não havia fé no coração de Caim, diz o autor de Hebreus. Havia fé. E quando você pega o seu salário e pega a dessa parte e entrega no altar para Deus, é fé. Você tem que ter fé. Porque se você pensar muito, você: meu Deus, não vai dar para pagar as contas, esses 10% eu falei muita falta, esses 10% eu posso fazer outra compra, para comprar mais carne, vai vir muitos pensamentos na sua mente. Tem que ter fé. Eu vou honrar a Deus, porque eu não sou nada sem Deus, eu não vivo sem Deus. A primícia é para Ele, fruto do meu penoso trabalho é para Ele. Honrar a Deus com a primícia da minha renda. Isso é fé. Questão de fé a Deus e confiança em Deus é gratidão. Então você dizimar e ofertar e ser fiel é gratidão, é reconhecimento e também fé de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Então esse texto mostra para a gente que a questão não é ofertar por ofertar, mas é ofertar com a motivação correta no nosso coração, honrando a Deus e dando sempre o melhor para Deus, porque assim deve ser a nossa adoração em tudo que nós fazemos. O nosso culto, a nossa adoração sempre tem que ser o melhor, a melhor parte, oferecer para Deus, porque Deus sempre merece o melhor de nós. Isaías 29:13 diz: esse povo se aproxima de mim com os lábios, e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, diz o profeta Isaías. E Jesus vai em Mateus 15 e usa esse mesmo texto para dizer dos fariseus.
Jesus vai dizer lá em Mateus 15:7, fariseus, vocês são hipócritas, vocês esqueceram que Isaías profetizou, vocês honram a mim com os lábios, meu coração está longe. Esse é o retrato de Caim. Caim era um fariseu, Caim ofertava por ofertar, mas não tinha uma motivação de honrar a Deus, não deu a melhor parte. Deus, ele pegou qualquer coisa e entregou para Deus. O coração é o verdadeiro altar do nosso culto. Agora a gente pergunta, amados, o que aconteceu com o coração de Caim? Havia idolatria no coração de Caim. Caim era idólatra. E o pecado de idolatria de Caim era a egolatria. Porque a grande verdade, Caim não queria adorar a Deus, queria adorar a si mesmo. Caim não desejava honrar a Deus, ele queria honra para si mesmo, o reconhecimento da sua oferta. No coração de Caim havia uma motivação egocêntrica, que buscava uma glória pessoal por trás daquela oferta. Ele queria negociar a glória com Deus. Mas Deus não negocia, não reparte a sua glória com ninguém. E como nós podemos perceber isso? A reação de Caim revelou a idolatria no coração de Caim. A adoração que agrada a Deus procede do coração humilde e obediente, coisa que não havia no coração de Caim. Não havia humildade, não havia obediência, havia desprezo. Ele desprezou a Deus da forma como ele ofertou. Ele ofertou apenas por ofertar. Havia egolatria por trás da oferta de Caim. Aí a gente lembra, o que é idolatria? Não apenas as nossas mãos fabricam ídolos, mas também o nosso coração. Os piores ídolos não são os ídolos de barro, de gesso, são os ídolos fabricados no nosso coração. João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar central de Deus no seu coração. Os ídolos estão por trás de coisas legítimas e boas da nossa vida. O ídolo pode ser um filho, pode ser a mãe, pode ser o pai. Tudo aquilo que ocupa o lugar central de Deus na sua vida se torna um ídolo. O ídolo pode se tornar o seu trabalho. O ídolo pode ser o dinheiro, o emprego, pode ser o status social, pode ser um cargo eclesiástico. O ídolo pode ser qualquer outra coisa que ocupa o lugar central de Deus no seu coração. Cuidado com os ídolos do seu coração. Agora, analisando o coração de Caim, Caim queria adorar a Deus? Não. Porque quando ele percebe que a adoração dele não foi aceita por Deus, ele não corrige a sua adoração. Ele não pergunta: Deus, como eu posso adorar o Senhor para que o Senhor possa receber a minha oferta? O que ele fez? Ele reagiu de forma estranha. Ele se irou e o seu semblante descaiu diante de Deus. Essa foi a reação dele. Dessa forma a gente pergunta, amados, como podemos identificar os ídolos do nosso coração? Você observando como você reage quando alguém toca naquilo que você se apega e ama. A forma como nós reagimos quando alguém toca naquilo que amamos vai dizer se aquilo se tornou um ídolo ou não no seu coração. Lembro da história de uma criança que riscou o carro do pai, um carro novo. O pai ficou tão irado que bateu nas mãos daquela criança que sangrou e teve que amputar alguns dedos. Foi uma reação desproporcional. Aquele carro era um ídolo no coração daquele pai. A reação desproporcional mostra os ídolos do nosso coração. Observe como você reage quando alguém toca naquilo que você ama. Você vai ver se aquilo se torna um ídolo ou não no seu coração. Como Caim reagiu de forma desproporcional. Quando Deus disse: Caim, eu não gostei da sua oferta, a sua oferta não é aceitável. Caim desceu da cruz. Caim ficou irado com Deus, ficou bravo, o seu semblante ficou triste, e como se não bastasse, ele chamou seu irmão para o campo e matou seu irmão. Ou seja, a reação de Caim mostrava que havia um ídolo no coração de Caim, a reação desproporcional. Agora, qual o ídolo do coração de Caim? Caim queria a validação de Deus para a sua oferta, queria o aplauso de Deus, e quando esse aplauso não veio, ele ficou irado.
Quando Deus disse para Caim: Caim, sua oferta não foi boa, ele ficou irado, ele desceu da cruz, porque tocou no ego dele. Ele queria a validação de Deus, ele queria o reconhecimento, ele queria ser adorado, na verdade, ele queria ser honrado. E quando Deus não honrou a oferta de Caim, ele ficou muito irado com Deus. Mas como ele não pôde atingir Deus com sua ira, ele derramou toda a sua ira que ele tinha contra Deus, contra o seu irmão Abel, e matou Abel. Mas ele estava irado com Deus, porque Deus não validou a minha oferta, porque Deus não aceitou o que eu dei, porque Deus viu o coração de Caim. Viu o coração de Caim, não apenas a oferta de Caim, mas o coração e a motivação por trás do coração de Caim. Amados, o autor Felipe Fontes conta a história que aconteceu com ele. Ele disse que mudou de apartamento e estava pintando apartamento e viu que a cortina não combinava muito com a sala. A esposa estava trabalhando, então ele quis fazer uma surpresa para a esposa. Olha, vou lá comprar uma cortina nova para combinar com a parede nova, com a tinta nova, a pintura nova. E foi todo animado e comprou e pôs a cortina para a esposa chegar e etc. E quando a esposa chega, olha para a cortina e diz para ele, a primeira coisa que a esposa diz: não tinha outra cor melhor não? Ele ficou irado. E ficou sem falar com a esposa por 2 dias. Depois o Espírito Santo ministrou no coração dele: por que você ficou irado? E ficou pensando: por que eu fiquei irado? Se eu queria agradar a minha esposa e ela não gostou da cor, porque eu não disse para ela: oh, amor, vamos lá na loja, vamos trocar e uma cor que você agrade? Você não queria agradar a esposa? Na verdade não, ele queria agradar a si mesmo, ele queria o reconhecimento, ele queria validação, ele queria elogio. Ele comprou a cortina não para agradar a esposa, ele comprou a cortina para ser elogiado. E quando a esposa diz e desprezou o feito dele, ele ficou muito irado. Ele diz: meu Deus, eu fui lá comprar essa cortina para agradar essa mulher, e a mulher chega e diz: não tem outra cor melhor não? Isso frustrou a expectativa dele, mostrando que havia um ídolo no coração dele, que é esse ídolo de Caim, de querer a validação. E quando a validação não veio, ele fica irado, ele desce da cruz, fica nervoso, porque tocou no ídolo do coração. Observe isso. Como você reage quando alguém toca no seu ídolo? Como você reage quando você marca o seu futebol e vem um contratempo e toca no seu futebol? Como você reage? Se a reação é desproporcional, isso virou um ídolo no seu coração. Qualquer coisa pode virar um ídolo. Como você acha quando alguém toca no seu dinheiro? As nossas reações desproporcionais mostram os ídolos do nosso coração. Caim foi capaz de matar Abel, que não tinha culpa nenhuma, só porque Deus não elogiou a oferta daquele homem. Lembro de uma história triste também de um presbítero, foi no dia 31, virada do ano. O pastor então estava lá elogiando, né, os departamentos, agradecendo todo mundo, esqueceu de agradecer um presbítero. Para quê? Antes de terminar o culto, o presbítero nem esperou terminar o culto, nem esperou o jantar da virada do ano, já pegou o carro e saiu bravo, e saiu da igreja. Aí o pastor ligou para ele, e ele não atendia o pastor. E irmão, por que, presbítero? Eu fui o que mais trabalhei naquela igreja, e o senhor esqueceu de me agradecer no dia 31 de dezembro. Meus irmãos, ídolo do coração, isso é um ídolo do coração. Você trabalhou, você agradeceu a mim, se não agradeceu a mim também. Você faz para Deus, não para receber elogio, é para Deus. Tira esses ídolos do seu coração. Oh, mas ninguém agradeceu. Deus está vendo, espera ninguém agradecer não, faz o que tem que fazer. Agora você vai crer porque o pastor não citou seu nome no dia 31, e não foi intencional, o pastor esqueceu de citar no dia, e saiu da igreja. E muita gente sai mesmo, porque acha: meu Deus, eu desaforo, meu nome não foi citado, eu não fui elogiado, o pastor não me elogiou, o irmão não elogiou meu trabalho, eu trabalhei tanto. Meu Deus, sabe, que ídolo do coração você faz não para receber validação de ninguém. Fazemos tudo para a glória de Deus e não para homens.
porque a recompensa vem de Deus e Deus vê o seu penoso e a sua seriedade, o seu trabalho. Isso que importa. São ídolos do nosso coração. Desejo de ser validado para alguém. E é tão bom que você é livre disso. De ficar, não ser refém de elogio, não ser refém de validação de ninguém. Você sabe o que você está fazendo. E está agradando a Deus. Porque os ídolos do coração são danosos, são sutis, que vão acumulando dentro do nosso coração, porque o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Outro exemplo de idolatria é o perfeccionismo. Aquele pastor Cláudio Duarte contou a história de que havia uma briga de casal, né? Eles estavam quase acabando o casamento por causa de quê? Uma coisa tão banal. Porque o marido colocava o papel higiênico virado para cima e a esposa gostava do papel higiênico virado para baixo. Puxar para baixo e colocar puxando para cima. E ele tentava pôr certo, ele errava. E ela irritava porque era perfeccionista em tudo. E quando chegava no banheiro, via aquele papel virado errado lá e começavam as brigas. Isso é um ídolo do coração. Até o perfeccionismo é um ídolo do coração. Às vezes muitos casamentos acabam por causa de ídolos do coração. Ídolos do coração. E precisam ser quebrados, destruídos, porque eles trazem confusão. Aí a reação desproporcional já mostra o ídolo do coração. Até o perfeccionismo. Ou seja, a idolatria do coração está por trás de coisas legítimas e boas. Legítimas e boas. Agora, você assistir um jogo de futebol não é pecado, mas cuidado, isso pode se tornar um ídolo do seu coração, quando aquilo ocupa um lugar central no seu coração. Se torna um ídolo. Qualquer coisa. Assim como Isaac se tornou um ídolo no coração de Abraão, e Deus então pediu para sacrificar Abraão, para sacrificar Isaac para Abraão. E Abraão então teve que tirar e sacrificar Isaac no seu coração. E quando naquela caminhada de 3 dias Abraão sacrificou Isaac no seu coração, Deus então manda o anjo para dizer: Abraão, não precisa matar o menino, porque o que queria já aconteceu. Você já matou Isaac no seu coração. Ele já tinha virado um ídolo no coração de Isaac, também de Abraão e de Sara. Precisamos destruir os ídolos do nosso coração. Nada pode ocupar o lugar central de Deus na nossa vida. Nada. Terceiro e último, amados, como podemos fazer uma adoração que agrada a Deus? A adoração que agrada a Deus, ela é autenticada por uma vida obediente. Porque a vida precede o culto. Deus não aceitou o culto de Caim porque a vida de Caim era reprovável. A vida de Caim não prestava, então a oferta de Caim também não presta, porque a vida precede o culto. A aceitabilidade da nossa oferta depende da aceitabilidade da nossa vida. Primeiro Deus aceita o ofertante, para depois acertar a oferta do ofertante. Assim que funciona. Veja o texto. Agradou o Senhor de Abel primeiro, e depois da oferta de Abel. Verso 5, ao passo que de Caim, pessoa primeiro, e de sua oferta, não agradou o Senhor. Quem veio primeiro? A pessoa. Deus agradou de Abel, consequentemente, aceitou a oferta de Abel. Deus não agradou de Caim, da vida de Caim, do coração de Caim, da postura de Caim. E a oferta de Caim foi rejeitada. Então não foi o tipo de oferta em si, mas foi ofertante, porque a vida precede o culto. A aceitabilidade da nossa oferta depende da aceitabilidade da nossa vida diante de Deus. Caim oferece algo a Deus, mas não oferece a sua vida a Deus. Agora Abel não. Abel oferece a sua vida a Deus, porque a nossa vida é um culto. Romanos 12:1 diz: apresente a sua vida como um sacrifício vivo, perfeito, santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional. A nossa vida é um culto. Então Deus quer primeiro agradar da nossa vida, para agradar de tudo aquilo que você dá para Deus. Tudo aquilo. A aceitabilidade de tudo aquilo que nós ofertamos para Deus depende da aceitabilidade da nossa vida. O nosso louvor, as nossas canções, nossas ofertas, tudo que você oferece a Deus depende do ofertante. Porque primeiro Deus quer você, para depois receber aquilo que você oferecer para Ele.
Porque Deus não aceita barganha. Nós não podemos dobrar Deus com as nossas ofertas. Deus quer primeiro a gente. Deus se interessa primeiro da nossa vida, porque a nossa vida precisa ser um culto agradável a Deus. A nossa vida não pode contradizer o altar. Não pode haver contradição entre a nossa vida e a nossa oferta. A vida não é consequência do culto, mas é o fundamento do culto à vida. A vida piedosa é a base para Deus aceitar o seu culto aqui. Então, a sua vida de segunda a sexta é a base para Deus aceitar o seu culto de domingo. Simples assim. A nossa vida. Se a nossa vida de segunda a sexta-feira não for uma vida agradável, como Deus vai receber o seu culto de domingo aqui? Não recebe. A vida precede o culto, porque a nossa vida é o culto que Deus quer. É o culto. Ou seja, o nosso louvor, as nossas canções vão ter valor espiritual, mas dependendo da nossa vida e compromisso com Deus, porque culto e vida são inseparáveis. Esse é o princípio desse texto. Primeiro ofertante, para depois aceitar a oferta. Primeiro ofertante, depois a oferta. Jesus ensina isso nos evangelhos. Jesus diz o seguinte: ó, você está indo para ofertar, você vem para ofertar, e no meio do caminho você percebe que você tem algo contra o irmão tem algo contra você. Primeiro você vai consertar com o seu irmão primeiro, depois traz a sua oferta. Jesus falou isso, porque Jesus está interessado em você primeiro, não na sua oferta. A sua oferta você vai ter aceitar, você vai aceitar você primeiro. Então conserte com o seu irmão, traz a oferta, porque Deus não vai aceitar a sua oferta se você está em confusão com o irmão, brigar com o irmão, com ira com o irmão. Resolva e Deus vai aceitar a sua oferta. Resolva que Deus vai aceitar a sua canção. Resolva com o irmão, Deus vai aceitar o seu culto. É assim que funciona. Amado, porque toda a nossa vida é uma liturgia, toda a nossa vida é um culto. Não existe neutralidade na nossa vida, tudo é um culto. Deus está interessado mais naquilo que você é do que naquilo que você faz para Deus. A sua vida. Porque Deus não aceita culto divorciado da vida. Deus não aceita. Enfim, amados, a adoração que agrada a Deus, ela nasce da vida comum do nosso dia a dia. Oferecemos aquilo que temos, aquilo que somos. Segundo, a adoração que agrada a Deus, ela é determinada pelo coração, pela motivação correta do nosso coração, e ela é confirmada pela maneira como nós vivemos. É assim que o nosso culto é agradável a Deus. O culto começa não às 19 horas, o seu culto começa desde quando você levanta. O culto não começa aqui no domingo às 19 horas, o culto começa quando você levanta e já está cultuando a Deus, porque a nossa vida é um culto. Não apenas cultuamos a Deus com o que oferecemos, nós cultuamos a Deus da forma como nós vivemos, porque a nossa vida é um culto. A vida precede a oferta, a vida precede o culto, e é assim que nós temos um culto que agrada a Deus. Amém?